Sejam bem-vindas a esse evento que é muito importante para as nossas crianças e adolescentes. Aqui nós vamos falar sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma satisfação estar aqui. Desde já quero agradecer a Letícia Santos por ter me feito esse convite. E nós precisamos, enquanto influenciadores, transformar essa realidade. E qual é essa realidade? Nós vemos aí quantas crianças que são abusadas sexualmente, há uma exploração sexual dessas crianças e nós precisamos transformar essa realidade. Então nós, enquanto influenciadores, precisamos influenciar pessoas também. Influenciar em quê? A conscientizar sobre esse assunto, a combater e a enfrentar o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E no mês de maio é o mês que tirou, né, para envolver nessa campanha, para conscientizar pessoas. E através desse Maio Laranja, ele nos possibilita a entrar nas escolas, né, abordarmos esse tema que é muito importante, a falar disso para as crianças. E hoje nós vamos aqui nesse evento vamos estar falando um pouquinho, conscientizando pais responsáveis, falando um pouquinho sobre o papel da escola, quais os comportamentos que essa criança tem quando ela é violada os seus direitos. E nós vamos estar aqui no momento debatendo sobre esse tema que é muito importante na vida das nossas crianças e adolescentes. Eu sou Flávia Pagum, idealizadora do Ministério Infantil e treinamentos Ensinando com Amor. Porque o amor, ele protege. Através do amor, ele cuida. Então, nós estamos aqui para conscientizar você a combater e a enfrentar esse problema que tem assolado muitas vidas de crianças e adolescentes. Nós vamos começar aqui falando desse tema, dessa frase que ele diz: faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Aqui eu já quero trazer uma provocação para você. Nós precisamos proteger nossas crianças e adolescentes. Para a gente falar sobre essa temática, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a violência. A violência contra criança e adolescente é um problema universal. Ele tem atingido milhares e milhares de vítimas de uma forma silenciosa e de uma forma dissimulada. Exatamente o que tem acontecido. Tem atingido milhares e milhares de vítimas de uma forma silenciosa. Por quê? Muitas pessoas estão negligenciando situações de abuso. Quantas pessoas que estão tapando os seus olhos em relação a esse problema que existe. Quantas pessoas que estão despercebidas. Então, a violência contra a criança, ela trata-se de um problema que ele vem acontecendo em ambos os sexos. Não é somente com gênero feminino, não é somente com gênero masculino. Não, ele acontece de ambos os sexos. E não acostuma, ele não obedece nenhuma regra. Isso acontece só por causa do nível social dessa criança. Ou porque o nível econômico. Não. Não costuma obedecer nenhuma regra, como o nível social, econômico, religioso, cultural. Infelizmente, é um problema que ele é universal e que tem atingido milhares de vítimas e de forma silenciosa e de forma dissimulada. E eu e você
precisamos, enquanto influenciadores, transformar essa realidade. E eu transformo essa realidade como? Como? Me conscientizando, combatendo e enfrentando. Me conscientizando, combatendo e enfrentando o abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso é necessário que eu faça bonito. O que eu faça bonito? É eu proteger as nossas crianças e adolescentes. É eu proteger essas crianças que têm o direito de ser protegidas. E nós vamos falar sobre isso aqui, dentro desse evento. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre a Lei 8.609/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde lá no seu artigo 70, ele vai dizer e vai nos chamar a atenção e vai dizer que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. O que quer dizer isso, Flávia? Ou seja, a proteção dessa criança e desse adolescente não é somente dever dos pais ou responsável, mas cabe a toda a sociedade. Toda a sociedade ele tem esse dever de prevenir essa ameaça ou essa violação de direitos da criança e do adolescente. Ah, mas eu não sou o pai dessa criança, eu não sou a mãe dessa criança, mas você faz parte dessa sociedade. E você, como que faz parte dessa sociedade, você precisa prevenir. Você precisa garantir os direitos dessa criança. Então, é importante que cada um de nós sejamos capazes de prevenir situações de abuso, reconhecer uma situação de abuso e lidar com esse tipo de situação, sabendo adotar um procedimento adequado. Porque às vezes eu reconheço, só que às vezes eu não sei adotar um procedimento adequado. E nós vamos aqui aprender um pouco como que eu vou agir diante de uma situação que viola os direitos dessa criança. Mas para isso, eu trouxe aqui, para a gente entender, o que é o abuso sexual. O abuso sexual é uma situação em que a criança ou o adolescente ele é usado por alguma gratificação sexual. Pode ser de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho. Ele vai ser baseado em uma relação de poder que pode incluir desde carícias, uma exploração sexual, um exibicionismo ou até um ato com penetração ou sem penetração, ou com ou sem violência. Então eu preciso entender o que é. Que um abuso sexual não é somente um contato físico. Que esse contato físico também, ele viola os direitos dessa criança. Mas nós vamos entender que não é somente um contato físico desse abusador. Porque quando ocorre esse abuso, nós vamos ver que dentro dessa situação tem algumas violências, principais violências. E eu quero destacar aqui 4 tipos. Ocorre um abuso emocional, aonde o abusador ele começa a confrontar essa criança, tentando manipular ela emocionalmente, ocorrendo um abuso emocional. Quando essa criança é negligenciada, ela é abandonada. Você reconhece que aconteceu de fato um abuso, mas você negligencia a situação. Você abandona essa criança. Você não busca uma forma de amenizar essa dor dela e de resolver esse problema.
Outro tipo de abuso que eu falei, o abuso físico, o abuso sexual. Então precisamos fazer bonito, precisamos proteger nossas crianças e denunciar. Mas aonde que eu denuncio? No Disque 100. É necessário você denunciar. Porque quando uma criança ela é abusada, ela vai sofrer sérias consequências. Vai causar um impacto na sua vida. E esses impactos, ele vai deixar marcas. E essas marcas são marcas físicas, são marcas psíquicas, são marcas sociais, sexuais, emocionais, que vai comprometer seriamente a vida da vítima, da criança ou do adolescente que passou, né, por aquela determinada violência. Então nós, como pais, como responsáveis, como professores, como parte, como integrante dessa sociedade, precisamos prevenir que seja violado os direitos da criança e do adolescente. Mas para mim saber como lidar, eu preciso entender o comportamento desse abusador. 90% das vezes o abuso ocorre entre pessoas conhecidas. 60% é alguém da casa da criança. Geralmente é alguém que conhece a criança, que dá balas, é uma pessoa de autoridade, que ela não parece ser diferente, mas eles são convincentes. Então eu preciso estar atenta a esse comportamento. Qual é o perfil desse abusador? Como eu falei, geralmente esse abusador é uma pessoa que a criança conhece, que confia, que ela ama. Ele pode usar tanto da força e da violência, mas a maioria das vezes ele vai usar de uma forma mais suave, mais estratégica, mais mansa, para poder se aproximar dessa criança. Então é importante destacar também que às vezes pode ser até uma adolescente que venha praticar essa violação, praticar esse abuso. Então esse abusador, ele se aproveita do fato da criança ter a sua sexualidade despertada para consolidar uma situação de acobertamento, onde a criança se sente culpada, aonde ela se sente culpada por sentir prazer, e isso é usado pelo abusador para conseguir o seu consentimento. Consegue entender o comportamento dessa pessoa que viola esses direitos, que abusa da criança? Então nós precisamos estar cientes também do comportamento desse abusador. Lembrando também que mulheres pode ser abusadora. Às vezes no menor número que homens, mas ocorre. Quando nós buscamos nas pesquisas, nós vamos ver que tem mulheres também que praticam, que violam, que ameaçam e que abusam de crianças e adolescentes. Que é algo que é importante a gente falar. Precisamos falar sobre isso, precisamos conscientizar pessoas, precisamos influenciar pessoas a se conscientizar, a combater e a prevenir, a enfrentar o abuso sexual de crianças e adolescentes. E isso só vai acontecer quando eu, quando você, quando os pais, escola, estivermos atentos ao nosso redor em relação à vida das crianças e adolescentes. Por isso, conscientizar o adulto é de extrema importância.
Por que que eu digo isso? Nem sempre a criança e o adolescente, ele vai falar oralmente sobre se eles estão envolvidos em casos de assédios ou não. Mas sempre eles vão demonstrar por meio de quê que isso está acontecendo? Alterações no comportamento. Precisamos estar atentos a essas alterações. As crianças, por exemplo, quando elas são assediadas ou abusadas sexualmente, elas podem apresentar algumas alterações que eu trouxe aqui para vocês. Elas podem apresentar a enurese. O que é enurese? É quando ela perde o controle da urina. Ela pode apresentar dificuldade no dormir. Ela pode ter pesadelos, insegurança. Ela pode ter uma irritação com algumas explosões emocionais. Distúrbio alimentar, como comer demais ou perder o apetite. Tudo isso que eu estou falando aqui são alterações no comportamento de uma criança. Ela pode ter choros excessivos. Ela pode regredir no desenvolvimento, como perder a autonomia em algumas tarefas. Ela pode ter uma tendência a se isolar. Então, nós vemos aqui algumas alterações nesse comportamento. Ela começa a falar sobre sexo mais recorrentemente, com termos ou palavras que ela não costumava utilizar. Então, eu preciso estar atenta a essa alteração de comportamento. Para crianças e adolescentes, também há uma alteração nesse comportamento. Porque esse adolescente, ele começa a apresentar transtornos alimentares, a autoestima muito negativa, um uso ao extremo das redes sociais, aquela aparência de preocupação. Ela pode se isolar um pouco, pode haver uma agressividade, talvez não querer ir à escola, matar aula. Ela gera uma ansiedade, uma depressão. E quantas são os adolescentes que se automutilam? Eles fazem uma automutilação, começam a se cortar. Então, são alterações no comportamento que precisa ser reconhecido, ser notado. Para então você poder combater e enfrentar o abuso sexual dessa criança, desse adolescente, e buscar uma solução adequada dentro dessa situação que está violando esses direitos dessa criança. Então, o papel dos pais responsáveis, ele é muito importante. Essa responsabilidade é o que forma a autoestima, a autonomia e a personalidade da criança. São esses pais presentes que mais conhecem os seus filhos e conhecem identificar alterações nesses comportamentos, que são alterações estranhas, que pode ser sinal de envolvimento de casos de assédio sexual, que causa culpa, que causa vergonha nessa criança. Então, vocês precisam, pais, estar atentos para identificar esses casos e denunciar esses casos que está violando o direito dessa criança. Aqui eu trouxe para vocês, porque eu iniciei a minha fala falando que nós, como influenciadores, enquanto influenciadores, precisamos transformar essa realidade. E eu trouxe para vocês o artigo 70, que fala que é dever da sociedade buscar meios
para prevenir, buscar meios aonde não viola os direitos dessa criança. Então, a escola ela tem um papel também muito importante nesse combate, nessa conscientização, nessa prevenção. E aqui eu trouxe, quando eu falo o papel da escola, não é colocar essa criança na cadeira e falar sobre abuso sexual para ela. Não, mas falar de uma forma lúdica. Porque quando as crianças, elas sabem desse assunto de uma forma lúdica, as crianças são capazes de dizer não. Não é falar sobre o abuso, mas falar sobre uma dinâmica da proteção. Aonde você vai falar sobre a dinâmica da proteção. Então não é você falar, nós vamos falar hoje sobre abuso sexual, não, mas falar de uma forma lúdica. E não falar abuso, fala proteção. Porque nós estamos vindo aqui falando sobre proteger nossas crianças e adolescentes. Então, na escola, o papel da escola. Qual tem sido o papel da escola? Como que a escola tem reagido diante dessa temática que é muito importante para as nossas crianças e adolescentes? Um exemplo que eu trouxe aqui é obrigar a criança a abraçar outra criança ou obrigar a dar carinho a outra pessoa. Quantas são as vezes que, às vezes o adulto, ele obriga a criança ali fulano, ali titio, dá um abraço, dá um beijo. Às vezes a criança não quer. Você não pode forçar essa criança a ceder. Por quê? Presta atenção. Eu coloquei aqui em uma das minhas falas que às vezes esse abusador, ele pode talvez praticar, forçar essa criança de uma forma violenta ou não. Mas quando você obriga uma criança a abraçar outro, ou obriga essa criança a dar o carinho a uma outra pessoa, quando acontecer uma situação dessa, ela vai achar que é normal. Ela vai achar que aqueles toques carinhosos pode acontecer, porque ela está passando por uma situação onde ela está sendo obrigada a fazer, e ela está fazendo. Então, quando acontecer uma situação assim, que vai violar esse direito dela, ela vai achar que é normal. Então, nós precisamos respeitar a vontade da criança e não obrigar ela a abraçar a outra, obrigar a dar carinho a outra pessoa. Outra coisa, não ficar olhando quando a criança está fazendo xixi ou cocô. Isso é invadir a privacidade da criança. Todo mundo vê essa criança nua, ela vai fragilizar essa criança. Você precisa falar com essa criança. Por que você está indo ajudar ela? Olha, a professora está indo ajudar você porque explicar. Certo? Então, são dicas que nós precisamos estar atentas e atentos quanto nós falamos sobre o combate, quando nós falamos sobre o enfrentamento, a conscientização. Então, precisamos estar atento a essas condutas. Qual a conduta que eu estou tendo diante da criança? Algo que nós precisamos refletir sobre nossas práticas. E precisamos, como eu coloquei aqui, como influenciadores, transformar essa realidade que nós vemos hoje, de muitas crianças sofrendo consequências na sua vida porque foram abusadas, foram exploradas sexualmente e foram negligenciadas, foram abandonadas. E cabe a mim, cabe a você, cabe à escola nos conscientizar e entender que é importante a gente combater e enfrentar o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, não deixe a criança ver a sorte.
Não negligencie essa situação, não abandone. Encaminhe para o Conselho Tutelar ou a CAPS para poder buscar a solução adequada para esse caso. Nós estamos chegando ao fim do nosso evento. E aqui, né, sempre no mês de maio, no dia 18 de maio, que é oficialmente o dia dessa campanha do combate e exploração sexual de crianças e adolescentes, aonde ele vem nos conscientizando, nos alertando. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Denuncie, Disque 100. Você pode estar ajudando uma criança que está passando por uma situação muito difícil e ela não sabe como agir diante daquela situação. Então faça bonito, proteja as nossas crianças e adolescentes. Seja um influenciador de vidas para transformar essa realidade, que é uma realidade, a realidade triste que muitas crianças têm passado. Mas se você influenciar mais e mais pessoas a se conscientizar desse assunto que nós estamos falando, a combater e a enfrentar, a não tapar os olhos diante desse problema que existe e que infelizmente muitas pessoas não têm dado crédito e às vezes têm passado despercebido. Mas nós, como sociedade, como pais, como escola, precisamos transformar essa realidade. E nós vamos transformar isso quando a gente proteger nossas crianças, quando a gente não se calar diante desses problemas, conscientizar, combater e enfrentar. Então eu quero aqui finalizar esse momento chamando a sua atenção. Você percebeu alguma dessas situações que eu falei? Disque 100. Encaminhe essa criança ao Conselho Tutelar. Alguma CAPS. Mas proteja. Proteja. E não deixe passar despercebido. Porque você é um influenciador que precisa transformar essa realidade. E influenciar pessoas a também a se conscientizar sobre esse assunto e combater e enfrentar o abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu sou Flávia Pagum. Que vocês possam a cada dia fazer a diferença e gerar transformação de vida na vida das nossas crianças.